Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do nosso curso gratuito de neurociências para terapeutas. Se você não assistiu as primeiras aulas, volta lá na playlist, lá no canal. A gente já teve uma aula sobre neurobiologia celular e uma aula sobre neuroanatomia. Agora nós falaremos sobre neurofisiologia, tá? Essa é uma proposta de um mini curso de neurociências para vocês conseguirem aprender desde o funcionamento do neurônio até a parte mais aplicada. E agora nós começamos a entrar na parte mais aplicada, na hora que a gente começar a falar de neurofisiologia, para aí então nós falarmos sobre transtornos e psicopatologias, tá bom? É muito importante para que você possa ter acesso a todo o material desse curso, que você esteja inscrito, tem um link aqui na descrição em que você consegue fazer a sua inscrição e receber esse material, né, para você conseguir acompanhar, consultar sempre que você quiser. Tá bom? Então, se você está gostando desse curso, se inscreve aqui no canal, é importante que você esteja inscrito também, deixa um gostei aqui abaixo, é importante para a nossa divulgação, tá? Agora nós vamos falar sobre neurofisiologia. Deixa eu já compartilhar então os meus slides com vocês, tá? Acredito que já esteja aparecendo agora. Então vamos falar sobre neurofisiologia. Quando a gente usa esse termo neurofisiologia, agora que nós já vimos sobre como o neurônio funciona, sobre como que o nosso sistema nervoso é dividido, né, a anatomia dele, nós aprendemos a nomear, entender ali algumas funções básicas, mas agora a gente vai realmente entender como que isso tudo interage, como que isso funciona dentro desse organismo complexo e dinâmico que nós somos para poder gerar as mais diversas características nossas, né? Memórias, emoções. Vamos falar sobre alguns aspectos que já começam a ser mais aplicados para depois falar especificamente sobre como isso acontece dentro de transtornos específicos, tá? É claro, pessoal, que mais uma vez, uma única aula para poder falar sobre neurofisiologia seria muito pouco se a gente quisesse englobar tudo o que existe sobre neurofisiologia. Então não é isso. A ideia é, eu vou apresentar um pouquinho para vocês sobre a divisão funcional do nosso sistema nervoso, falaremos sobre o sistema nervoso autônomo e vamos falar um pouquinho sobre emoções, sobre memórias, sobre funções executivas, para vocês terem um panorama geral de algumas questões importantes que servem como base para poder aprofundar em qualquer assunto sobre neurociências, tá? Então a aula de hoje é sobre neurofisiologia. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Espero que a gente possa avançar ainda mais nesse conteúdo, tá? Bom, nós já falamos então um pouco sobre como que os neurônios se comunicam, já falamos um pouco sobre anatomia. Agora vamos entender como que isso atua em diferentes processos fisiológicos. E a primeira divisão que eu sempre gosto de mostrar é a divisão do nosso sistema nervoso autônomo, tá? Isso é algo que o tempo todo vocês devem escutar por aí, e para quem não tenha domínio sobre neurociências, fica viajando na maionese, que é sobre o sistema nervoso simpático e parasimpático, tá? Isso aqui é a divisão do nosso sistema nervoso autônomo. O que é sistema nervoso autônomo, Lucas? Existe uma divisão complexa para a gente entender o que significa isso de fato, mas de uma forma muito resumida, nós podemos falar que o sistema nervoso autônomo é aquele que envia mensagens automatizadas para o nosso corpo alterar a sua fisiologia, tá? Então, o nosso sistema nervoso, eu falei com vocês que tem certas áreas ali que mandam mensagens inconscientes, né? Mensagens que não são voluntárias. Então, dependendo do estímulo, o nosso sistema nervoso ele pode mandar uma mensagem para o nosso corpo alterar a forma com que ele está funcionando. E aí nós temos duas divisões, que é o sistema nervoso autônomo simpático e o sistema nervoso parasimpático. Um deles vai nos colocar num estado de alerta, vigília, um estado de medo, de estresse, de ansiedade. E o outro vai nos colocar num estado de calma, repouso, digestão, relaxamento. Qual deles você acha que é o quê? Antes de ler aqui tudo, né? Quando eu falo simpático para simpático, qual deles você acha que deixa a gente tranquilão? Né? Se a gente for para pensar na palavra, muitas vezes a gente pensa no simpático, né? O simpático, ele é tão simpático, né? Então ele deve deixar a gente tranquilão, mas é justamente o oposto, tá? O sistema nervoso simpático é aquele que vai estar hiperativado em momentos de estresse, em momentos de ansiedade, em momentos de medo, ou em momentos que simplesmente você precisa estar mais alerta, tá? E é uma coisa importante que a gente precisa entender. Todos os nossos processos fisiológicos são importantes. Então, o sistema nervoso simpático ele tem uma importância tremenda também. E o parasimpático, ele é aquele que nos coloca num estado de mais repouso, um estado de repor suas energias, digestão, relaxamento, sono, né? Então tudo isso tem a ver com o sistema nervoso parasimpático, tá?
Então, aqui mostrando, né, essa divisão. Quando a gente tem uma ativação maior do sistema nervoso parasimpático, qual que é a mensagem que o nosso cérebro envia, né, para o nosso corpo? Contrai a pupila, em contrapartida, no momento de ativação do sistema nervoso simpático, que é um anti-estresse, vigília, dilata a pupila, né? Por que dilatar a pupila? É para que a gente possa, vamos pensar o seguinte, a resposta do nosso sistema nervoso simpático vai estar muito ligado a uma resposta de luta ou fuga. O que é isso, Lucas? Luta ou fuga é a resposta que os animais têm quando a gente não quer falar sobre um sentimento complexo de medo. Estamos falando sobre uma reação comportamental relacionada ao medo que existe aí na maioria dos animais, dos mamíferos pelo menos. Então, o que acontece? No momento que imagina que eu sou uma zebra aqui, né, na savana africana, me deparei com um leão que está querendo me comer. Aí eu tô ali percebendo que existe um perigo à minha frente, o meu sistema nervoso simpático ele hiperativa para poder gerar essa resposta de luta ou fuga. Ou seja, é uma resposta do corpo que te diz: ou você vai lutar ou você vai fugir. Então, em ambos os casos, eu preciso recrutar vários processos fisiológicos para conseguir lidar com aquele perigo. Dilatar a pupila, então, vai me permitir o quê? Ter uma visão mais clara do ambiente para que eu consiga fugir, tá? Então você vai perceber que várias reações têm a ver com isso. Bom, parasimpático estimula a salivação. Simpático inibe a salivação. Vai perceber que muitas coisas são inibidas aqui para poder propiciar o nosso gasto energético, os nossos processos para a luta ou fuga, para aquilo que a gente está dando mais atenção no momento, tá? Então, o parasimpático reduz os batimentos cardíacos, a gente pode bombear sangue mais lentamente, tá? Já quando a gente vai falar aqui, então, e contrai os brônquios, já quando a gente vai falar aqui sobre o simpático, aí já relaxa os brônquios, acelera os batimentos cardíacos. Para quê? Para bombear mais sangue para os nossos tecidos, né, nos nossos tecidos nossos tecidos musculares, que vão precisar gastar mais energia, vai precisar de mais oxigênio, então a gente vai ter o quê? Uma aceleração também da nossa respiração, né? Então, o coração bate mais rápido para bombear mais sangue, a gente respira mais para poder chegar mais oxigênio nos nossos músculos que vão precisar lutar ou fugir daquela situação, né? Ah, bom, estimula a atividade do estômago e do pâncreas. Então, no momento de sistema nervoso parasimpático, é que a gente tem ali a digestão acontecendo. No momento de ativação simpática, não, a gente não pode pensar em digestão, a gente tem que pensar no perigo que está ali iminente, né? Estimula a vesícula biliar, estimula a liberação de glicose pelo fígado, tá? Então aqui é porque como a gente está precisando gastar energia, a glicose vai ser utilizada como energia nesse momento de estimulação simpática. Contrai a bexiga, relaxa a bexiga. E esse último aqui é importante para a gente entender de que nem tudo é tão claro, nem tudo assim é uma separação binária. Para a maioria dos processos aqui parece que está bem dividido, né? Se eu estou relaxado de boa, digerindo, descansando, parasimpático. Se eu tô precisando fugir, prestar mais atenção, correr, lutar, um anti-estresse, aí este sistema nervoso simpático. Só que existem alguns processos que já não são assim tão claros, como por exemplo, uma anti-relação sexual. Então, olha só, aqui colocando, né, o homem, por exemplo. Enquanto o sistema nervoso parasimpático ele estimula a ereção, o simpático promove a ejaculação. Então, nesse momento aqui, o sistema nervoso simpático e parasimpático, eles atuam, né, em momentos diferentes, mas numa mesma função. Então, né, numa função semelhante, para o mesmo processo, né, para a relação sexual ela acontecer tanto ereção quanto ejaculação. Então, a gente vai ter parasimpático e simpático acontecendo nesse momento, tá? Então, só precisa entenderem que algumas coisas podem ser mais complexas do que parece, mas essa é uma divisão básica que a gente pode fazer. Então, isso aqui é o sistema nervoso simpático e parasimpático. Em muitos momentos, quando a gente for falar sobre transtornos, medo, ansiedade, a gente vai estar falando aí sobre o sistema nervoso simpático e parasimpático, tá? Já que a gente já começou a falar sobre emoções, o que são as emoções para as neurociências, então? Como as neurociências vão entender um processo emocional, né? Existe uma definição funcional. Por que uma definição funcional? Porque às vezes quando a gente vai falar de emoção, vem alguns significados muito profundos, muito filosóficos. Aqui a gente vai trazer só uma questão de como as emoções funcionam no nosso organismo, sem viajar demais.
Nesse caso, as emoções são o seguinte: estados funcionais que tipicamente são causados por estímulos sensoriais que tipicamente irão guiar um comportamento. Não entendi, Lucas. Vamos pensar. É um estado funcional. Isso quer dizer que o nosso corpo, ele altera a sua fisiologia dependendo da emoção que nós estamos vivendo naquele momento. Então a gente entra num estado fisiológico que tem uma função, né? Aquilo vai ter algum tipo de função para a gente, aquela emoção. Eles são tipicamente causados por estímulos sensoriais, que muitas vezes lá na terapia a gente vai chamar de gatilho, né? Algum gatilho, algum estímulo que ocasionou essa emoção a surgir no nosso organismo. E como eu falei que a emoção tem uma função, qual a função daquela emoção? Muitas vezes é guiar um comportamento. Nós entramos num determinado estado emocional para que isso possa propiciar algum comportamento específico. Vamos pegar a emoção de medo, que sempre fica fácil da gente pensar nisso, né? Ou seja, você vai ter uma hiperestimulação do seu sistema nervoso simpático, você vai ter essa alteração fisiológica ali de luta ou fuga, por conta de alguma coisa que você viu, que você sentiu, que você ouviu, que você interpretou como um perigo, esse foi o estímulo sensorial, e isso vai guiar um comportamento. Talvez o comportamento de lutar, talvez o comportamento de fugir, talvez o de congelar, né? O freezing que a gente fala, que muitos animais têm isso, e o ser humano consegue ter respostas semelhantes a isso também. Beleza? Então isso é uma emoção. E as emoções, se a gente for pensar que tipo de resposta a emoção gera, ela não gera simples apenas, né? A gente falou aqui, ó, que vão guiar um comportamento. Mas não é só o comportamento, né? O comportamento a gente pode pensar quase que numa cascata final do que acontece. Quando a gente entra em algum estado emocional, alegria, tristeza, medo, raiva, seja qual for, o que nós vamos ter é, primeiro, uma resposta autônoma do nosso sistema nervoso autônomo, né, simpático, parasimpático. Nós vamos ter respostas endócrinas, liberação de hormônios específicos que vão gerar respostas também no nosso corpo. Expressões faciais. Existe todo um estudo aí no YouTube de muitas pessoas que falam sobre microexpressões faciais, sobre como que a gente consegue identificar certas emoções a partir das expressões. Hoje, isso é considerado já uma teoria batida, tá? Aquelas ideias do Paul Ekman e tudo mais, de que cada emoção tem uma expressão específica, isso já não é sustentado em evidências hoje. Mas é fato que nós costumamos responder com gesticulações, com expressões no momento que nós sentimos alguma emoção, seja ela qual for, ela pode ser inclusive aprendida, né? E também o comportamento. Então, mais uma vez, a emoção é um estado funcional que vai gerar resposta do seu sistema nervoso autônomo, vai gerar liberação de hormônio, vai gerar expressões e vai gerar um comportamento, tá bom? Se eu estou falando aqui que as emoções também levam à liberação de hormônios, talvez esse seja um momento que você se questione o que que é um hormônio de fato, né? E qual que é a diferença do hormônio para um neurotransmissor que nós já mostramos lá na primeira aula, que serve para poder comunicar entre um neurônio e outro? A diferença é que eles estão em sistemas diferentes, tá? O hormônio, ele é do nosso sistema endócrino. O neurotransmissor é do nosso sistema nervoso. Agora, esses dois sistemas estão intimamente ligados. Lembra que na aula de neuroanatomia eu falei com vocês que o nosso diencéfalo, ele está muito ligado a fazer uma ligação do sistema nervoso com o sistema endócrino? Então eles são muito interligados. Mas qual a diferença do hormônio para o neurotransmissor? O hormônio, ele faz parte do nosso sistema endócrino, porque ele é liberado por glândulas endócrinas, tá? São células especializadas em liberar essas substâncias na corrente sanguínea. E por isso tem uma ação sistêmica. Então, o hormônio, ele, assim como o neurotransmissor, é uma substância que vai sinalizar uma informação. Tanto o hormônio quanto o neurotransmissor estão sinalizando alguma informação para o nosso corpo. Só que o hormônio ele é liberado por uma glândula na corrente sanguínea e aí vai atuar em qualquer parte do nosso corpo, gerando uma ação sistêmica. O neurotransmissor ele é liberado por um neurônio. Ele é liberado naquela fenda sináptica, naquele espacinho entre um neurônio e outro, não é na corrente sanguínea. Então a ação dele é local. A ação dele é naquele neurônio que ele está atuando e não no organismo como um todo, tá? Então, o hormônio, ele é liberado por glândula endócrina na corrente sanguínea e é uma ação sistêmica. O neurotransmissor é liberado por um neurônio na fenda sináptica e tem uma ação local. Beleza?
Geralmente a resposta do hormônio é uma resposta que pode ser mais lenta, só que também às vezes pode ser mais duradoura por ser sistêmica. E o neurotransmissor tem uma resposta muito rápida, né? Mas que é local. Então aqui está a diferença, né? Eu falei aqui de hormônio e neurotransmissor. O hormônio do sistema endócrino, o neurotransmissor do sistema nervoso. Então, qual a diferença do nosso sistema nervoso para o nosso sistema endócrino? Sendo que ambos estão gerando respostas aí do nosso organismo. É que o sistema nervoso, ele leva uma resposta local, rápida e de curta duração. Enquanto o sistema endócrino é uma resposta difusa, né? Não é num único local, uma resposta sistêmica, mas é uma resposta lenta, demorada a acontecer, mas que dura por mais tempo também, tá bom? Essa é a diferença aí do nosso sistema nervoso para o nosso sistema de hormônios, nosso sistema endócrino. Embora esses dois sistemas estejam intimamente ligados. Veja só, aqui eu estou falando sobre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Olha só esse eixo aqui, muito importante para a gente falar de ansiedade, tá? Esse é um eixo que a gente chama de eixo HPA. Nossa, Lucas, que monte de coisa. Não, não é tão complexo não, olha só. Eixo HPA. H, hipotálamo. P, adenohipófise, é porque isso aqui também pode ser chamado de pituitária, tá? E A, de adrenal, tá? Então, qual que é a ideia? Existem vários eixos, a gente chama de vias reflexas hierárquicas no nosso corpo, que começam no hipotálamo e depois vão atuar em glândulas endócrinas no nosso corpo. Então é muito comum acontecer o seguinte: o hipotálamo, que é uma estrutura lá do nosso cérebro, do diencéfalo, né? Ele libera um hormônio que vai atuar na nossa hipófise, ou pituitária, que é uma outra estrutura importante ali do nosso diencéfalo, tá? Essa hipófise, essa pituitária, por sua vez, vai liberar um segundo hormônio, e esse hormônio vai atuar lá numa glândula que fica acima dos nossos rins. E essa glândula vai liberar cortisol. E o cortisol é o principal hormônio relacionado ao estresse, vigília, né? O cortisol ele é importante primeiro para deixar a gente acordado, para deixar a gente desperto, prestando atenção nas coisas. Ele é importantíssimo. Mas que em excesso, o cortisol está muito ligado a estresse, ansiedade, medo e tudo mais. Como isso acontece? O nosso cérebro identificou ali alguma coisa como sendo perigosa, isso acontece muito na ansiedade, a gente vai falar sobre ansiedade na próxima aula. E aí, essas áreas do cérebro ativam o hipotálamo ativa a hipófise ativa o córtex adrenal, que fica ali acima dos nossos rins, aí a gente tem liberação de cortisol, que vai gerar aí vários sintomas de medo, ansiedade, estresse e tudo mais, tá bom? Então, aqui vendo como que uma estrutura do nosso sistema nervoso está atuando em estruturas do sistema endócrino. Então, tá tudo interligado no final das contas, tá? E esse cortisol, no final das contas, ele também é um imunossupressor. E aí, então, ele acaba se ligando também com o nosso sistema imunológico. Olha só. Então, vamos falar sobre o cortisol aqui, por exemplo. Ele é um imunossupressor, isso significa que ele tem uma ação anti-inflamatória, tá? Então, imuno vem do sistema imunológico, né? Caso você não saiba, o sistema imunológico ele tem a ver com o nosso sistema de defesa do corpo. É aquele sistema que vai combater bactérias, vírus, né? Quando você toma uma vacina, por exemplo, você está estimulando o seu sistema imunológico a conseguir combater esse patógeno. Então, o cortisol, quando ele é liberado, ele tem uma ação anti-inflamatória. Tanto que muitos anti-inflamatórios são justamente corticoides, né? Porque vai atuar de forma anti-inflamatória, impedindo a ação do nosso sistema imunológico. Lucas, mas o que tem de bom nisso? Por que eu deveria impedir a ação do nosso sistema imunológico? Porque, vamos pensar, o que é uma inflamação, pessoal? Isso é uma coisa muito importante. O que significa falar que inflamou? A inflamação é uma resposta adaptativa do corpo, tá? A inflamação não é sinônimo de problema, de uma coisa ruim. A gente só inflama para o corpo propiciar-lhe um ambiente adequado para conseguir combater aquele problema. Então, a inflamação ela é uma resposta do nosso sistema imunológico. O problema é que às vezes a gente pode acabar desequilibrando esse processo e essa inflamação ela passa a ser mais prejudicial do que benéfica, né, com a gente. Então, quando, por exemplo, a gente passa a ter uma febre muito alta, a gente passa a ter processos que são mais
mais patológico do que realmente fisiológicos, aí a gente precisa diminuir essa inflamação. Aí entra a ação anti-inflamatória, a gente toma anti-inflamatórios, né? E o cortisol, ele é por si só um imunossupressor. Então, embora isso possa ser benéfico aí no desenvolvimento de fármacos e tudo mais, é claro que nós podemos ter isso também atuando de uma forma negativa no nosso organismo, tá? Aqui, ó, os corticoides, né? São hormônios esteroides produzidos pelas glândulas suprarrenais. Então, aqui colocando os corticoides que a gente usa muito aí como medicamento, né? Porém, os glicocorticoides, como o cortisol, ele controlam o metabolismo dos carboidratos, gordura e proteínas e são anti-inflamatórios por prevenirem a liberação de fosfolipídio, diminuindo a ação dos eosinófilos e diversos outros mecanismos. Entendi nada, Lucas. Eosinófilos aqui são algumas células de defesa, tá? O que você tem que tirar disso tudo aqui é que o cortisol, ele vai atuar também como anti-inflamatório, impedindo a ação do nosso sistema imunológico. Assim como os corticoides aí são produzidos como fármacos para poder realmente ter ação anti-inflamatória, é claro que se a gente está com excesso de cortisol, excesso de estresse, ansiedade, tudo mais, isso pode acabar tendo um efeito maléfico, porque a gente vai passar a ter um prejuízo na ação do nosso sistema imunológico no corpo, tá? E aqui nós temos o mineralocorticoides também, além, né, dos glicocorticoides, que, como por exemplo a aldosterona, que controla os níveis de eletrólitos e água, principalmente por promoverem a retenção de sódio no rim. Então são outros hormônios que vão estar também relacionados com essa mesma glândula, né? Porém, que não são aqui tão importantes para a gente. Então, Lucas, a gente já falou aqui que a gente tem um sistema nervoso autônomo. Esse sistema nervoso autônomo, a gente tem o simpático e o parasimpático. Esse sistema nervoso simpático tem mais a ver com alerta, vigília, estresse, ansiedade. O parasimpático tem mais a ver com a calma, o repouso e tudo mais. Já introduzimos que as emoções, elas geram respostas autônomas, respostas comportamentais, são estados fisiológicos também. Já mostramos aqui que o sistema nervoso interage diretamente com o nosso sistema endócrino, liberando hormônios, e esses hormônios por si só também podem atuar de uma forma negativa no nosso sistema imunológico, dependendo do caso. Agora vamos falar sobre outros processos que também podem estar interligados com a fisiologia, neurofisiologia, né? Principalmente quando a gente vai falar de emoções e memórias. Então, nós já falamos sobre emoções, vamos falar sobre o que são memórias para o nosso sistema nervoso agora também. Então, o que são as memórias em termos de neurofisiologia, tá? Existe a definição aqui de Dudai que ela começa a trazer a ideia da memória de uma forma mais fisiológica. A gente costuma pensar na memória muito como uma coisa flutuante, né? Como se a memória estivesse aqui, ó, fosse uma, né, uma entidade sobrenatural. E a gente tem que pensar que se nós estamos falando sobre neurobiologia, essa memória tem que estar codificada de alguma forma no nosso cérebro. Então, o que que é a memória de fato? A memória é a representação interna da visão estruturada do mundo, que é codificada em redes neurais e que podem potencialmente guiar o comportamento, tá? Então, é algo que, mais uma vez aqui, guia o comportamento, né? Por isso que a gente fala muito de emoções e memórias como coisas muito interligadas, né? Os nossos sistemas límbicos, eu já falei com vocês, que são sistemas relacionados a emoções e memórias, porque ambos podem guiar ali o comportamento de alguma forma. Só que a memória, a gente está falando sobre uma representação codificada em redes neurais. É algo que realmente ficou representado no nosso cérebro a partir de uma rede nervosa. Ou seja, qual que é a grande ideia aqui que a gente tem que tirar? A memória não é só uma coisa flutuante. Existe um traço físico dessa memória codificado em redes neurais no nosso cérebro, tá? E o que que é isso? A gente chama isso de engrama, tá? Então, essa definição aqui, que está falando que a memória é uma representação codificada em redes neurais, a gente representa nisso aqui, ó, um engrama, que é basicamente uma rede de conexões neurais formada em resposta a um estímulo. Quero que vocês pensem o seguinte. Imagina, né, eu gosto de pegar esses exemplos mais simples, até um pouco simplistas, mas para ficar um pouquinho mais fácil de entender, do desenvolvimento de uma fobia, de um trauma, né? Então imagina que
As primeiras vezes que eu vi uma barata ali na minha vida, alguém correu, alguém me deu um susto e tudo mais. Então eu já começo a construir no meu cérebro uma rede de conexões neurais em resposta àquele estímulo. Então é aquela ideia, né, de ligar os pontos, como se cada um desses pontinhos aqui fosse um neurônio, eles estão interligados de acordo com algum estímulo que aconteceu, que me fez associar ali a barata a algum perigo, né? Ou qualquer coisa, né? Tem gente que tem fobia de galinha, fobia de altura, fobia, enfim. Aí, beleza, eu respondi dessa forma. Só que por algum motivo, que aí é justamente a plasticidade sináptica, essa rede é fortalecida e se mantém mesmo após o estímulo não estar mais presente. Ou seja, aconteceu aquele fato, os neurônios se conectaram em resposta a ele. Aquele estímulo já nem está presente mais, mas como aquilo ali às vezes foi muito estimulado, essa rede continua estável, continua se fortalecendo, mesmo depois que o estímulo não está presente mais. Então, isso aqui virou um traço físico de memória no cérebro. Aquilo ali agora está pronto para ser reativado a qualquer momento que eu precisar resgatar aquela informação, tá? Então, é um traço físico de memória no cérebro. A gente está falando de trauma, mas a gente pode pensar de qualquer coisa, um aprendizado que você cria na sua vida, né? Vamos pensar a pessoa que ela aprende a dirigir. Então, quando você aprende a dirigir, existe também um traço físico de memória sendo originado no seu cérebro, uma rede de conexões que se interligaram em resposta àquela necessidade de dirigir e que elas vão se fortalecendo, fortalecendo à medida que você dirige uma vez, duas vezes, três vezes, criando uma memória motora, até que cria-se então essa rede estável de conexões nervosas fortalecidas no seu cérebro, tá? Um conteúdo que você memorizou, ou até uma memória sua da infância, né? Não necessariamente uma memória traumática, tá tudo codificado em redes neurais no seu cérebro, tá? No momento que, por plasticidade sináptica, essa rede é fortalecida, o que acontece é que aumenta a sensibilidade daquelas conexões. É como se essas sinapses elas ficassem muito sensíveis, ou seja, chega um momento ali que pequenos estímulos já são suficientes para poder reativar toda aquela rede neural mais uma vez. Por isso que ela cria realmente um traço físico de memória no cérebro. E aí entra o que a gente chama de teoria Hebbiana, que fala isso aqui, ó. Neurônios que disparam juntos permanecem juntos. Então, no momento que você começou a construir essa memória, basicamente esses neurônios dispararam juntos. Então, eu gosto de pensar no processo de condicionamento, né? Se eu me condiciono a sentir medo de alguma coisa, imagina que eu comecei a sentir medo, né, de galinha em algum momento. É porque em algum momento da minha vida, o estímulo da galinha foi apresentado em conjunto a um estímulo de medo. Por algum motivo ali, galinha e medo se ativaram juntos no meu cérebro. E aí vem essa ideia: os neurônios que disparam juntos permanecem juntos. Principalmente se aquilo ali tiver uma carga emocional muito grande, ou se aquilo se repetir mais vezes, fortalecendo essa via neural, esses neurônios vão começar a se disparar juntos toda hora. Então, criando uma rede de conexões neurais que se fortalece, criando um traço físico de memória no cérebro, tá? Tá dando para entender? Eu sei que é bastante conteúdo e se torna cada vez mais complexo, né? Mas deixa aí um comentário aqui abaixo falando o que você está achando dessas aulas até agora. Até tomar uma água aqui, para a gente poder continuar. Lucas, beleza. Eu entendi já aí que as emoções geram várias respostas no nosso organismo. Já entendi também que as memórias são uma rede física, né, de uma rede de conexões neurais formadas que se fortaleceu, criando, né, uma rede estável de conexões. Mas quais são as áreas do cérebro associadas às memórias, por exemplo? Aí eu gosto de trazer alguns pacientes aqui que eles nos dão vários sinais sobre quais áreas do cérebro são importantes para isso tudo. Na aula de neuroanatomia, eu falei muito sobre as regiões mais corticais. Vamos entrar em estruturas mais subcorticais agora, né? Vamos falar sobre o paciente HM. O paciente HM ele é muito interessante porque o que que aconteceu? É um caso aí que entrou para a história da psicologia e das neurociências porque ele sofreu um acidente de bicicleta quando ele era mais novo, o que resultou num traumatismo craniano. Então, ele gostava de andar de bicicleta. Um belo dia, ele acabou sofrendo um acidente e teve um traumatismo craniano nesse acidente, tá? Quando ele teve esse traumatismo craniano, ele acabou desenvolvendo um quadro de epilepsia.
Então, esse quadro de epilepsia se tornou um problema na vida do paciente HM. A gente sempre usa essas siglas, né, HM, para poder falar sobre esses pacientes. Aqui tem uma imagem representativa dele. Beleza, até aí, claro, né, já gerava uma disfuncionalidade, mas ainda nada de novo aí em termos de neurociência. Quando ele estava mais velho, ele passou por uma cirurgia experimental no intuito de retirar o foco da epilepsia no cérebro. Para quem não sabe, no cérebro a epilepsia é como se fosse um disparo ali, né, exagerado e meio aleatório de certas estruturas do cérebro que faz a pessoa entrar no quadro epilético. Então, eles identificaram ali onde era o foco da epilepsia. Claro, a gente vai tentar remover essa parte do cérebro onde tem esses neurônios sendo disparados, que estão gerando essa epilepsia, para ver se a gente consegue uma melhora, então, no quadro de epilepsia dele. E aí, com isso, acabou retirando parte dos lobos temporais, lembra lá da aula de neuroanatomia, né, que fica aqui nas nossas laterais, perto do ouvido, que eu falei que tem uma importância aí para emoções e memórias. Retirou parte dos lobos temporais mediais do paciente, removendo boa parte de uma estruturazinha que fica ali no lobo temporal, que a gente chama de hipocampo, tá? Hipocampo. Hipocampo significa cavalo marinho, é porque tem um formato parecido com o de um cavalo marinho, tá? O que que aconteceu? Depois dessa cirurgia, houve de fato uma melhora nos quadros de epilepsia. Ele de fato melhorou quanto à epilepsia. Porém, houve um efeito colateral. Qual foi ele? Ele passou a ter problemas com memórias de curto, médio e longo prazo. Ele passou a ter problemas de memória após ter passado por essa cirurgia. Ele não conseguia mais formar novas memórias. Era necessário explicar a situação para ele todos os dias. E existem vários filmes, inclusive, que representam essa mesma ideia por aí, né? Vocês devem conhecer alguns deles. A pessoa que todos os dias ela não sabe o que está acontecendo, ela não consegue formar novas memórias. Ele consegue ali na hora, né, reter durante um certo período de tempo, mas depois no dia seguinte ele já esqueceu tudo de novo, porque ele não consegue consolidar memórias mais. Então, todos os dias tinha que explicar para ele o que estava acontecendo, né, o que estava vivendo. Agora, olha só, até aqui parece que beleza. Então, fica meio claro de que acabou removendo do cérebro do paciente áreas importantes relacionadas à memória. Mas, curiosamente, memórias muito antigas permaneceram. Ele não perdeu as memórias mais antigas dele, memórias da infância, memórias de questões ali anteriores à cirurgia, né? Existem muitas memórias, inclusive bem antigas, que ele ainda conseguia lembrar. Fala, como é que pode, né? Ele está com tanta dificuldade de formar novas memórias, mas às vezes uma coisa lá de trás ele ainda consegue lembrar. E ele conseguiu evoluir num teste de memória motora, embora não se lembrasse conscientemente de ter feito o teste. Olha só que loucura. Existia um testezinho que mandava ele fazer, era basicamente um teste de aprender a contornar uma estrela, né? Não importa. O que importa é que basicamente era um teste em que ele iria aos pouquinhos e desenvolvendo uma habilidade motora de desenvolver ele. O que aconteceu é que todos os dias, quando ele ia fazer esse teste mais uma vez, ele não lembrava de ter feito o teste, né? Ele não conseguia lembrar conscientemente de ter feito esse teste antes. Então era de se presumir que ele não ia ter uma melhora naqueles testes. Porém, ele melhorava a cada dia. A cada dia que se passava, a memória motora dele era melhor para aquele teste. Mas ele não lembrava de ter feito. Que doideira, né? Quais foram as conclusões, então, que a gente tirou com o paciente HM? Conclusão 1. O hipocampo, que foi retirado, desempenha um papel importantíssimo para as memórias. Justamente por isso, ao retirar o hipocampo, ele teve um grande prejuízo aí nas memórias. Porém, nem todas as memórias são hipocampo dependentes. Eles perceberam que memórias muito antigas, memória motora, são memórias que não eram dependentes do hipocampo, porque essa sim ele conseguia ainda ter. E até hoje nós sabemos disso. O hipocampo é uma estrutura muito importante, principalmente para alguns tipos de memória específica, como memória declarativa, que é a memória de eventos de fato que aconteceram, conscientes, memória espacial. Agora, memórias muito antigas já estão em regiões corticais do nosso cérebro. Memória motora também não está associada diretamente ao hipocampo, tá? E isso é muito interessante da gente entender.
Aqui está o hipocampo, tá? Como eu falei, é uma estrutura subcortical, então já é ali adentrando o nosso lobo temporal, nós encontraremos o hipocampo. Aqui não dá para ver muito bem, mas ele tem o formato meio de um cavalo marinho, justamente por isso o nome hipocampus, né? Que significa cavalo marinho. E eu estou falando para vocês que existem diferentes formas de memória, né? E então nem toda memória é a mesma coisa. E um tipo de memória diferente, muito importante quando a gente vai falar de terapia e saúde mental, é o condicionamento clássico. O condicionamento clássico é um tipo de memória, é um engrama neural também que é formado no cérebro, mas que segue uma dinâmica diferente de uma memória declarativa, uma memória de evento, uma memória consciente. É uma resposta automatizada do organismo. E para a gente falar de condicionamento clássico, é muito interessante a gente falar sobre o experimento de Pavlov, que foi ele que entrou para a história da psicologia do comportamento com essa ideia, tá? Então, qual que era a ideia aqui? Deixa eu mostrar essa imagenzinha que ela fica mais fácil. O Pavlov, basicamente, o que ele fazia é o seguinte: ele é um fisiologista muito que ganhou o Nobel, inclusive, pelas suas descobertas estudando enzimas digestivas de cães. Então, ele estava estudando as enzimas digestivas de cachorros e, neste momento, ele acabou sem querer entrando para a história da psicologia do comportamento. Ele ficava ali coletando a saliva dos cães para poder estudar essas enzimas digestivas. E toda vez que ele chegava com comida para esses cachorros, naturalmente os cachorros salivavam. Até aí tudo bem, é uma resposta instintiva, né? Você mesmo já deve ter usado aquela frase, isso aqui é de dar água na boca. Por que é de dar água na boca? Porque naturalmente, quando o ser humano, o mamífero, os animais, eles se deparam com uma comida, principalmente uma comida ali apetitosa e tudo mais, a gente tem uma resposta instintiva de salivação. Isso é uma resposta que independe de um condicionamento. Até aí tudo bem, beleza. Então, quando você mostrava esse estímulo aqui, que a gente vai chamar de estímulo incondicionado, por quê? Não foi necessário condicionar nada. Esse estímulo incondicionado gera uma resposta incondicionada de salivação, né? Então, estímulo incondicionado, resposta incondicionada. É uma resposta fisiológica natural instintiva. Se eu pegar um sino e tocar um sino para um cachorro, simplesmente, sem contexto nenhum. Peguei um sino, fui lá, estimulei, né? Toquei aquele sino ali perto do cachorro. Você espera que ele vai salivar por causa disso? Não, nenhuma resposta. Por quê? Isso aqui é um estímulo neutro. É um estímulo que não tem nenhuma relação com a resposta de salivação. Só que o que o Pavlov começou a perceber? Pavlov percebeu que, às vezes, o simples fato dele chegar no laboratório e os cachorros escutarem o barulho do portão abrindo já era suficiente para o cachorro começar a salivar. Aí ele começou a fazer uns testes. Ele começou a apresentar a comida junto com o sino. Ele apresentava a comida e tocava um sino ao mesmo tempo. Naturalmente, então, o que está acontecendo aqui na terceira parte? Ele está mostrando um estímulo neutro, que é o sino, junto com um estímulo incondicionado, que é a comida, gerando uma resposta incondicionada. Por quê? Ele está salivando por causa da comida, que é uma resposta instintiva, natural dele. Até aí tudo bem, o sino aqui não está exercendo função nenhuma. Só que se você fizer isso uma vez, duas vezes, três vezes, vai chegar no momento que ele vai criar uma associação do sino com a mesma resposta que essa comida também gera. Vai chegar um momento que ele vai poder só tocar o sino que o cachorro vai salivar, porque ele ficou condicionado a responder com salivação no momento que ele escuta, né, a badalada do sino. Aí a gente fala que existe agora, quando existe o estímulo neutro associado a um estímulo incondicionado, vai gerar uma resposta incondicionada até que chega um ponto que isso se condiciona. E isso aqui passa a ser um estímulo condicionado, gerando uma resposta condicionada. Agora ele ficou condicionado a salivar no momento que esse estímulo, que era um estímulo neutro, se tornou um estímulo condicionado. Deu para entender? É muitas vezes repetindo a mesma palavra, né? Mas basicamente o cachorro, ele começa a ficar condicionado a salivar na presença do sino, porque foi apresentado o sino junto com a comida muitas vezes.
Esse condicionamento clássico é um tipo de memorização, é um engrama neural que é criado no nosso cérebro também, mas que é um tipo de memória diferente, uma memória declarativa e que tem tudo a ver com o desenvolvimento de patologias, né? Então, quando uma pessoa cria uma fobia específica, um transtorno de ansiedade social, enfim, geralmente é um condicionamento que essa pessoa viveu. Ela ficou condicionada devido ao fato de ter sido apresentado um estímulo neutro junto com um estímulo incondicionado. Ou seja, eu peguei aquele exemplo ali. Toda vez que eu vejo barata, as pessoas correm, pulam, me dão um sustão. Então, eu começo a associar a barata, que é um estímulo neutro, com as pessoas gritando, correndo, que naturalmente é uma resposta de medo. E aí eu acabo associando aquilo ao medo e passo a ter uma resposta condicionada, porque criou uma via neural que associa essas coisas dentro do meu cérebro, tá? E aqui só para vocês verem como que isso é totalmente aplicável para o entendimento da terapia, de como que isso acontece na nossa saúde mental. Eu vou mostrar para vocês, eu vou tirar o som aqui, é um videozinho que mostra isso acontecendo com um rato, tá? Esses experimentos com ratos, antigamente, eles eram um pouquinho cruéis, né? E aí que a gente acaba sentindo até dó um pouquinho do rato. Não vai acontecer nada demais, ele só vai levar alguns choques aqui ao longo desse vídeo, tá? Hoje existe todo um protocolo de ética para que isso não aconteça mais, mas, infelizmente, né, ou felizmente, isso tudo contribuiu muito para a psicologia do comportamento. Olha só o que vai acontecer aqui, tá? Vamos olhar esse ratinho. Pausei aqui sem querer. Esse ratinho ele tá numa grade onde, olha só, ele precisa vir aqui para poder comer. Então ele vem aqui, aperta uma alavanquinha, cai a comida aqui abaixo, ele come, se alimenta, fica bonitinho. E aqui, eu não sei se a minha câmera não vai ficar bem em cima da nota musical, mas aqui no canto superior direito vai mostrar um símbolozinho verde. Quando esse símbolozinho verde aparece, é porque existe algum som tocando ali, algum som, um estímulo sonoro que surge, né? Um sino, um apito, alguma coisa nesse sentido, tá? Então é só isso, num primeiro momento. Ele está ali comendo e aí surgiu um som, já está aparecendo aqui o som dele. E aí o que que vai acontecer é que depois desse som ele vai tomar um choque, essa grade aqui vai se eletrificar. Olha só, daqui a pouquinho ele vai até tomar um susto, que vai aparecer aqui um estímulo, um sinal amarelo. Aí, ó, pronto. Tomou um choque. Então, basicamente ele estava comendo, quando ele estava comendo ali, surgiu um som, depois desse som veio um choque. Tomou um susto, né? Doeu ali, não foi muito agradável. Ah, sei lá o que foi isso aí, não sei o que aconteceu. Volta a comer como se nada tivesse acontecido. Aí tá lá comendo mais uma vez, tranquilão, né? De novo começa aquele som. Ele, esse som de novo, sei lá o que que é isso. Continua comendo como se nada tivesse acontecendo. Só que aí ele vai tomar um choque de novo depois desse som. Olha só. Vamos esperar um pouquinho para ver quando isso vai acontecer. Tomou o choque. Aí já começa, opa, peraí, o que que é isso? Tô começando a perceber um padrão aqui, né? Tô aqui comendo, daqui a pouco vem um som, depois desse som vem choque. Beleza, continua lá. Aí agora, isso aqui é depois de 10 vezes que fez isso, né? Ou seja, repetiu esse padrão 10 vezes. Som, choque, som, choque, som, choque. Olha o que que vai acontecer. Tá lá comendo. No momento que ele escutar o som, olha só como é que vai ser. Aí, ó. Escutou o som? Freezing. Congela. Resposta de medo, tá? Resposta fisiológica de medo. Ativação do sistema nervoso simpático. Olha só como é que a respiração ficou ofegante, né? Vou colocar o play daqui a pouco. Ele se condicionou, ele criou um engrama neural, uma memória que conecta a ideia daquele som com a ideia de uma resposta de medo. Então ele passa a ficar condicionado até essa resposta. Olha só, respiração ofegante, congelado, freezing, congelou. Né? Aí os pesquisadores vão lá e dão um choque nele do mesmo jeito, de novo, não sei para quê, né? Já dava para ver que já tinha tido a resposta, foi lá, deu choque de novo nele. Enfim, esse aí é o experimento para a gente ver como que esse condicionamento ele acontece com o medo, né? A gente aprende a sentir medo de coisas com base nesses processos de condicionamento que geram engramas neurais, geram respostas autônomas fisiológicas, tá? Então, trazendo ainda mais isso para o ser humano, aqui falando mais uma vez sobre estímulo, sobre experimentos que foram bastante antiéticos ao longo da história, nós temos esse experimento John Watson, e o pequeno Albert, medos aprendidos e generalização dos estímulos, tá? Então, basicamente, o que que aconteceu nisso? Aqui tem vídeo disso também, tá? Um experimento que é
bem cruel, mas que entrou também para a história aí da psicologia do comportamento. Isso aqui é o pequeno Albert, né? Então, o que que acontecia aqui com o pequeno Albert? Tá vendo que ele tá chorando na presença aqui desse coelho, mas nem sempre foi assim. Num primeiro momento, o que que esse, né, o Watson, que é o pesquisador, fez com o pequeno Albert? O pequeno Albert, ele não tinha absoluto nenhum medo desses bichinhos fofinhos e peludos. Ele poderia colocar ali um cachorro, um coelho na presença do pequeno Albert, que ele tinha até curiosidade. Ele queria passar a mão, ele ficava feliz ali, não tinha nenhum problema. Mas Watson sabia que aquele bebê não gostava nem um pouco de sons altos. E aí ele pegava uma barra de ferro, por exemplo, e toda vez que ele apresentava então esse estímulo, né, esse coelho, ou um rato, ou um cachorro, ele dava um susto no pequeno Albert. Seja a partir de um som, seja assustando ele de outras formas. Toda vez que ele mostrava aquele estímulo daquele animal, ele dava um susto no pequeno Albert. Até que chegou num ponto que bastava colocar o animal na presença do pequeno Albert, que ele já começava a chorar. Até aí nós estamos falando sobre um condicionamento, mas aí eles descobriram o que a gente chama de generalização do estímulo. Chegou num momento que ele podia ter ficado condicionado a sentir medo ali do rato, por exemplo, mas generalizou para toda e qualquer outra coisa que lembrava aquele rato de alguma forma. Então, podia ser um coelho, podia ser um cachorro, podia ser um bichinho de pelúcia, podia ser uma máscara de um coelho. Qualquer coisa que lembrasse aquele estímulo já fazia ele começar a chorar, já gerava uma resposta de medo, mostrando aí como que nós criamos os nossos traumas, os nossos medos e generalizamos isso para outras situações, né? Ou seja, talvez você sofra traumas na infância, na escola, depois você vai generalizar isso para o ambiente de trabalho, né? As fobias, a gente vê muito isso, a pessoa começa tendo fobia eu já atendi muitos casos de ornitofobia, pessoa que tem fobia de pássaros. Primeiro é só de galinha, depois generaliza para pomba e generaliza para isso, para aquilo. Então, a gente tem essa generalização também acontecendo. Só que aí um ponto muito importante para a gente entender sobre memórias, né? Tudo isso que a gente está falando aqui é sobre memórias, é sobre engramas neurais. É que toda vez que você precisa evocar uma memória, essa memória precisa ser reconsolidada, ela precisa ser reconstruída, aquela via neural tem que ser reativada, né? Então as memórias elas são reconsolidadas toda vez que nós precisamos evocá-las. Toda vez que você precisa trazer uma memória à tona, é como se você precisasse refazer aquela via neural para poder trazer ela. Toda vez que você reconstrói essa memória, você pode distorcer informações, pois o engrama se desestabiliza ao evocá-lo. Então, essa rede de conexões neurais, ela não é totalmente estável. Toda vez que você lembra daquilo, você pode acabar distorcendo informações, porque esse engrama se desestabiliza, podendo gerar uma certa plasticidade neuronal nesses neurônios, nessas conexões. Sua visão atual de mundo pode influenciar, então, na forma com que você se lembra de algo. Então, todas as nossas memórias são falsas em alguma medida. Tá? Isso é algo bastante disruptivo, né? É claro que existem componentes estáveis naquela memória, afinal, alguma coisa se estabilizou naquele engrama neural. Só que toda vez que você traz essa memória à tona, esse engrama desestabiliza. E aí pode sofrer plasticidade. Você pode acabar distorcendo, omitindo informações. Então, toda memória, ela é apenas uma representação que muito provavelmente ao longo da sua vida foi sendo distorcida e a memória que você tem hoje já não é mais uma cópia exata do que aconteceu, e sim um engrama que já sofreu plasticidade sináptica, tá? Isso pode ser um pouco perturbador no primeiro momento, pensar que minhas memórias mais felizes são apenas representações, não são reais, mas também seus maiores traumas não são reais, né? Aquelas memórias que você queria esquecer delas, elas também são falsas em alguma medida, são apenas uma representação de algo que já sofreu plasticidade sináptica. E aí a boa notícia é que a gente também pode usar esse processo de reconsolidação de memória de uma forma terapêutica. E a teoria da interferência é a teoria que principal explica como que um processo terapêutico pode acabar ocasionando uma mudança, né? Lucas, se eu criei um trauma, né, um processo patológico ao longo da minha vida, eu consigo desfazer aquele engrama neural, eu consigo fazer aquele engrama neural deixar de existir,
O que as evidências apontam com relação a isso é de que, na verdade, não é bem assim. Não é que você realmente aqui, ó, vamos pegar esse aprendizado A. Imagina que esse aprendizado A foi justamente o trauma, o processo patológico. Não é que você vai desfazer esse primeiro engrama, né? Você não vai desfazer o primeiro aprendizado. Você vai criar um novo aprendizado, uma nova via neural que vai interferir na via neural anterior. E aí você acaba perdendo a via neural anterior, tá? Então, novos aprendizados interferem na memória antiga. Assim como, às vezes, quando a pessoa ela não está conseguindo mudar alguma coisa, é porque o aprendizado anterior está interferindo no novo aprendizado, tá? Mas quando a gente fala de processo de mudança de terapia, é porque você, junto com o seu paciente, cria uma nova via neural, um novo aprendizado que vai competir com o anterior, e aí acaba desfazendo aquele aprendizado anterior, tá bom? Aqui, mais uma vez, trazendo essa imagem que traz um pouco dessa ideia, né? Ou seja, a pessoa desenvolveu um engrama neural, uma rede de conexões aqui que representa o problema, aí você cria uma nova via neural que representa o recurso, representa a mudança, reforça isso, e aí aquela anterior vai se enfraquecendo. É assim que a terapia atua no nosso cérebro. E para a gente poder finalizar aqui essa aula, né, essa aula introdutória sobre neurofisiologia, eu já falei de emoções, já falei de memórias, já falei sobre sistema nervoso autônomo. Vamos falar um pouquinho sobre a parte racional do ser humano também, né? A gente não é feito só de emoções e memórias, nós somos feitos também de uma parte racional, analítica. Aí entra a ideia das funções executivas. O que são funções executivas? Segundo Zelazzo e Miller, nesse estudo de 2002, eles definem como um conjunto de habilidades que, de forma integrada, permitem direcionar comportamentos a metas, avaliar a eficiência e a adequação desses comportamentos, abandonar estratégias ineficazes e resolver problemas de curto, médio e longo prazo. Então, são essas funções mais inteligentes do ser humano. Essas funções de você avaliar, de você planejar, de você resolver problema. Isso são funções executivas. Inibir impulsos. Então, algumas das funções executivas aqui, né? Planejamento, capacidade de elaborar um plano de ação, flexibilidade cognitiva, muito importante na terapia, que é a nossa capacidade de nos adaptar, de nos moldar perante as situações e contextos diferentes. Memória de trabalho, aqui ó, um tipo de memória que não tem a ver com o hipocampo, que tem a ver inclusive com as partes mais racionais do cérebro. É a capacidade de você reter uma informação durante um curto período de tempo para poder manipulá-la de alguma forma, tá? Então é quando, por exemplo, na hora que você vai ler um texto, né? Vamos pensar aqui nessa primeira frase, capacidade de elaborar um plano de ação. Você concorda que quando você lê isso aqui, quando você chega na última palavra, você tem que lembrar de todas as anteriores que você leu para a frase como um todo fazer um sentido? Para você, na hora que você chega aqui em ação, você tem que lembrar que antes você leu capacidade de elaborar um plano de. Caso contrário, a frase como um todo não faz sentido. Então, isso é memória de trabalho, tá? Essa memória de curtíssimo prazo que a gente retém na nossa consciência por um curto período de tempo. A capacidade de atenção, né, de selecionar aquilo que você deseja estar focado e não se distrair em outras coisas. Controle inibitório, a capacidade de inibir impulsos emocionais, inibir impulsos sexuais, etc. Gerenciamento de emoções, então, olha só como é que está tudo interligado, tudo é bem complexo. A capacidade de você conseguir gerenciar as suas emoções tem a ver com as funções executivas. E tudo isso está ligado com o lobo frontal, tá? Então, falei como é que a neuroanatomia ela vai sempre vindo à tona nas aulas. Então, todo o lobo frontal tem a ver, na verdade, não todo o lobo frontal, tá? Mas o lobo frontal é a principal área relacionada às funções executivas. Embora envolva outras estruturas, até mesmo do sistema límbico e até do cerebelo. Nossa, Lucas, complexo. O cerebelo ele parecia que não tinha nada a ver com essas funções, mas alguma função ele pode ter sim, mas vai estar principalmente ligado aqui ao nosso telencéfalo, ao lobo frontal. E mais especificamente, esse tema aqui, que se você já ouviu falar alguma coisa sobre neurociência, já deve ter ouvido várias vezes falar, que é o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal ele está ainda mais frontal aqui, bem na nossa testa mesmo, que é subdividido em dorso lateral, órbita frontal e ventromedial, que esse sim é a principal estrutura associada às nossas funções executivas, tá? Então, essa é a nossa aula sobre neurofisiologia, para você começar a ter um contato sobre como o nosso sistema nervoso funciona, além de nomear as estruturas, de entender
onde elas estão, entender o que que elas fazem. Então a gente já falou aqui, ó, emoções, que está muito ligado ao nosso sistema nervoso autônomo, né? Vai estar muito ligada à amígdala cerebral, que a gente vai falar na nossa aula de transtornos e psicopatologias. O hipocampo, que está muito ligado às nossas memórias, que cria uma rede de conexões nervosas no nosso cérebro. Existem diferentes formas de memórias. As funções executivas relacionadas ao lobo frontal, que tem a ver com a nossa capacidade mais racional de inibir impulsos, de análise, de planejamento, de gerenciar as emoções. Então, algumas das principais funções do nosso sistema nervoso, né, estão aqui relacionadas na aula de hoje. A próxima aula, nós vamos pegar tudo isso que nós vimos até agora, neurônio, neuroanatomia, neurofisiologia, nós vamos falar sobre o que você está interessado, que é transtornos e psicopatologias. Vamos falar sobre ansiedade, depressão, dependência química e tudo mais, tá? Então, vai ser uma aula muito importante. Eu te espero lá. Tchau, tchau.